Fala galera, vamos voltando aqui então para o nosso último bloco acerca do poder constituinte derivado reformador, conhecido como emenda constitucional. Nós sabemos que o poder derivado, ele derivou de alguém, ele derivou no caso do poder originário. E justamente por ter a derivação de alguém, ele tem que seguir alguns limites, algumas condições, até porque nós aprendemos que uma das características do poder derivado é que ele seja um poder o quê? É que ele seja um poder subordinado. Então, justamente por isso, o poder reformador, ele acaba sofrendo algumas limitações. E essas limitações, elas são muito importantes mesmo a título de prova. Sobretudo, as limitações materiais explícitas, que nós conhecemos como as cláusulas pétreas. Então, sem maiores delongas, vamos aqui comigo, por favor, vamos aqui colocar um esqueminha fera para vocês. Vamos lá. Nós vamos começar falando, então, aqui sobre as limitações do poder reformador. Nós vamos encontrar limitações formais, que também podem ser chamadas de procedimentais, ou instrumentais. Nós vamos encontrar limitações circunstanciais e nós vamos encontrar limitações materiais. Beleza? Vejam aqui comigo, por favor, pessoal. Quando nós falamos de limitações formais, nós estamos nos referindo ao procedimento. Então, todo esse procedimento que eu venho explicando para vocês sobre emenda constitucional, nós temos que respeitar. Por exemplo, quem pode propor uma PEC, qual o quórum de aprovação de uma PEC, quem promulga uma PEC. Se porventura qualquer desses detalhes procedimentais forem descumpridos, forem desrespeitados, essa emenda ela está viciada. Ou seja, ela tem um vício na sua formalidade, ela tem um erro improcedendo e, portanto, ela vai ser julgada inconstitucional. E aí nós falamos que vai existir ali uma inconstitucionalidade formal, porque nós temos um erro quanto ao procedimento. Então vamos colocar alguns casos aqui, só para você não esquecer, quer ver? Então, quando eu falo em limitações formais, alguns exemplos importantes aqui. Vamos lá. Questão da iniciativa, questão do quórum, a questão da promulgação, que nós aprendemos que tem que ser feito pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, a questão da PEC rejeitada, uma vez que PEC rejeitada não pode ser proposta na mesma sessão legislativa. Então todos esses detalhes aqui são detalhes da formalidade, do procedimento de uma PEC. Então vamos colocar aqui embaixo uma observaçãozinha para não perder tempo. Coloquem assim, por favor. Caso uma limitação formal seja descumprida, isso resultará em uma inconstitucionalidade formal. Isso resultará em uma inconstitucionalidade formal. Agora, além das limitações formais, pessoal, que diz respeito à questão do procedimento, nós também vamos ter as limitações circunstanciais, ou seja, existem alguns períodos que o Estado pode estar passando, estados esses de anormalidade, estados atípicos de exceção, que nós não vamos permitir que haja emenda constitucional. Na verdade, a nossa Constituição fixou 3 casos de limitações circunstanciais, beleza? Agora, por que durante esses casos nós não vamos permitir emenda? Vou te dar um exemplo antes de anotar. Um dos casos que entra como limitação circunstancial é o estado de sítio, que é o pior estado que nós podemos enfrentar, o estado de sítio, onde medidas altamente gravosas serão tomadas pelo Estado a fim de reprimir uma determinada situação. Por exemplo, se for declarada uma guerra, automaticamente nós temos que declarar um estado de sítio, porque nós vamos mostrar para os cidadãos que estamos vivendo dias atípicos, dias de anormalidade, e por isso situações que não estamos acostumados a partir daquele momento podem acabar acontecendo, beleza? E aí imagina o seguinte, nós querendo ou não, nós cidadãos, somos o maior fiscal do poder, embora às vezes não saibamos disso. E aí nós vamos estar preocupados com a guerra rolando, a carnificina aqui, o pau quebrando,
ou com o que o Congresso está aprovando. Né? Então eles podem acabar aproveitando esse ensejo, essa situação e tirar proveito por meio de uma emenda constitucional. Então justamente se ficar deflagrado um desses 3 estados que eu vou mencionar, nós não vamos permitir que haja emenda constitucional, porque vamos estar diante de uma limitação circunstancial. Então vem aqui para eu colocar quais são os casos. Então as limitações circunstanciais são essas aqui, ó. Estado de defesa, estado de sítio, e a intervenção federal. Estado de defesa, estado de sítio e a intervenção federal. Por curiosidade, se você quiser ver, o estado de defesa está no artigo 136 da Constituição, o estado de sítio no artigo 137 e a intervenção federal basicamente ali dos artigos 34 ao 36 da Constituição. Aí também tem intervenção estadual, essa coisa toda. Agora, olhem aqui comigo, por favor, um detalhe importante. Presta atenção. Durante a limitação circunstancial, nós não permitimos que a PEC ela seja votada ou promulgada, ok? Agora, nada impede, diante de uma limitação circunstancial, que a PEC ela seja proposta ou discutida. Então entenda, propor uma PEC ou discutir uma PEC durante essas limitações circunstanciais é possível. O que você não pode é aprová-la ou promulgá-la durante esses estados aqui. Beleza? Embora isso não caia muito em prova, é bom você ter essa noção aí. Beleza? Agora, indiscutivelmente, a limitação mais importante do poder reformador é a limitação material, beleza? E nós temos 2 tipos, como eu vou colocar aqui, quer ver? Vem comigo, por favor. Quando nós falamos de limitações materiais, nós temos as limitações materiais expressas ou explícitas, que são as famosas cláusulas pétreas, que nós vamos conversar um pouquinho acerca delas. E nós vamos ter também as limitações materiais implícitas. Beleza? Quando eu falei de limitação formal, é uma questão de quê? De procedimento. Agora, a limitação material, por sua vez, ela envolve o quê? Ela envolve conteúdo. Beleza? Vem aqui comigo agora, por favor. Então eu já sei que as limitações materiais, segundo a doutrina, elas são divididas em expressas, explícitas ou implícitas. Essa implícita aqui eu falo mais, sendo bem sincero, a desencargo de consciência. Porque o que ele gosta mesmo, e vocês vão perceber isso nitidamente nas provas, são as limitações expressas, que são as famosas cláusulas pétreas previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Agora, essa história de cláusula pétrea é tão importante para o estudo do Constitucional, que eu vou fazer questão de anotar isso aqui para vocês. Né? Até porque nós vamos estudar a cláusula pétrea ao longo do estudo do direito constitucional. Às vezes eu estou falando dos poderes ou do artigo 5º e vou estar falando de cláusula pétrea. Beleza? Então vem aqui comigo, por favor. Quer ver? Então, a nossa Constituição, lá no artigo 60, parágrafo 4º, ela vai falar sobre as cláusulas pétreas. Nós vamos colocar aqui quais são as cláusulas pétreas. Elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º. Infelizmente, isso aqui você vai ter que tentar memorizar. As cláusulas pétreas que nós temos hoje são essas aqui, ó. A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Beleza? Então vem aqui comigo, por favor, pessoal. Quando você pega o artigo
60, parágrafo 4º, o texto fala assim, ó: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, pessoal, nós não podemos ter nenhuma proposta de emenda que tentem abolir o quê? A forma federativa de Estado, a federação, né, essa questão de descentralização política, autonomia dos entes, né, o voto direto, secreto, universal e periódico. Cuidado, direto em prova ele pergunta se o voto obrigatório pode ser extinto por meio de emenda. Sim, o voto obrigatório não foi erigido, não foi colocado à condição de cláusula pétrea. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, né? Agora, cuidado. Você vai ver com muita frequência em prova ele afirmando que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Não. Quando eu falo em direito fundamental, é tudo aquilo que está do artigo 5º ao 17 da Constituição. Eu coloquei apenas os direitos individuais, então basicamente ali é o artigo 5º, ok? Agora, cuidado. O texto falou que não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tente abolir uma cláusula pétrea. Cuidado, então, quando ele falar assim, olha, gente, uma cláusula pétrea pode ser alterada, uma cláusula pétrea pode ser modificada, sim, ela não pode ser abolida. Então, vamos começar as observações aqui. Primeira observaçãozinha aqui para não ter problema. Coloquem assim, por favor. Uma cláusula pétrea pode ser alterada, Todavia, não permitimos a sua abolição. Segunda observação, e essa aqui é quente, vou colocar logo para eu explicar. Coloquem assim. Segundo o STF, é possível que haja uma alteração negativa de cláusula pétrea, desde que isso não venha frustrar o seu núcleo essencial. Pessoal, olha aqui. Sempre foi pacífico na doutrina que cláusula pétrea pode ser alterada, pode ser modificada. Só que aí, alguns falam assim, não, mas cláusula pétrea só pode ser alterada positivamente, ou seja, para melhorar. Alteração negativa não é possível. Até que o Supremo falou que é possível sim que haja alteração negativa de cláusula pétrea, desde que isso não venha quebrar o seu núcleo essencial. Só que geralmente me pergunta assim, professor, o que é o núcleo essencial? Não sei. Não sei porque cabe ao Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição, analisar isso caso a caso. Então, uma coisa eu quero que fique clara, e você tem que entender que nós não estamos aqui estudando direito constitucional para a faculdade. Não, nós estamos estudando para concurso. Então, se ele perguntar, gente, uma cláusula pétrea só pode ser alterada positivamente, errado. Hoje o Supremo entende que pode sim ter alteração negativa de cláusula pétrea. Agora vem cá. As limitações materiais expressas ou explícitas são as famosas cláusulas pétreas, ok. Só que aí eles começaram a falar de limitação material implícita. E eu costumo falar para meus alunos que nós temos limitação implícita a todo gosto. Todo mundo acaba aí falando, né? Ah, essa aqui é implícita, essa ali também e tudo. Né? Então assim, eu não vou falar todos os casos, até porque alguns são inócuos, são inúteis para a prova. Agora eu vou falar aqueles que podem ser cobrados, beleza? Até porque o próprio STF já permitiu limitação implícita de cláusula pétrea. Então, vem comigo aqui, por favor. Próxima observaçãozinha para não ter problema. Segundo a doutrina majoritária, a titularidade do poder constituinte originário é uma limitação implícita. Pessoal, aí eu lhe pergunto, a titularidade, nós já estudamos isso aqui, é uma revisão, né? Até porque nossas aulas nós vamos revisando. Quem é o titular do poder originário? O povo é o titular do poder originário. Então a doutrina majoritária entende que aí nós estamos diante de uma limitação implícita. Outro caso importante, eu vou anotar logo para depois eu explicar esse aqui, quer ver? Vem aqui comigo, por favor, esse aqui às vezes dá uma certa confusão.
Coloquem assim, ó. Vamos lá, mais uma observaçãozinha. Por falta de observação, você não perde questão. Segundo o STF, o artigo 60 da Constituição, é uma estrutura imutável, da atual Constituição. É uma estrutura imutável da atual Constituição. Pois é a vontade do próprio poder originário. Sendo assim, não permitimos no Brasil a teoria da dupla revisão constitucional. Professor, que diabo é isso? Vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui é um pouco mais complexo, né? Veja bem, o Supremo entende que o artigo 60 ele é uma estrutura imutável. Ninguém coloca e ninguém tira nada do artigo 60, ok? Só que você me pergunta, professor, peraí, tô entendendo. Você falou que cláusula pétrea pode ser alterada. Como é que você está falando agora que o artigo 60 é imutável? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer um exemplo? Uma das cláusulas pétreas que nós temos são os direitos e garantias individuais, o artigo 5º. Se eu quiser hoje colocar mais incisos no artigo 5º, eu posso ou não posso? Posso. Eu tô alterando uma cláusula pétrea ou não tô? Tô. Agora, eu tô mexendo no artigo 60? Não tô, ele continua lá intacto, o mesmo. Por que o Supremo entende que o artigo 60 ele é uma estrutura imutável? Porque ele é a vontade do próprio poder originário. E a vontade do poder originário ela não pode ser modificada, você não pode quebrar a vontade de quem criou a Constituição, uma vez que ele é um poder absoluto, ilimitado, autônomo, essa coisa toda. E aí alguns acabavam propondo, então, uma teoria chamada de dupla revisão constitucional. O que eles queriam? O que é a dupla revisão, basicamente? É você tirar a proibição das cláusulas pétreas e aí depois, né, você acabar fazendo uma outra emenda, né, para que você pudesse alterá-las, então, pudesse abolir, por exemplo, a cláusula pétrea, né? Ou seja, você criava uma emenda tirando a obrigatoriedade, tirando essa situação de proibição, né? E aí depois você faria uma emenda abolindo elas. Então seria uma forma de dupla revisão e isso não é permitido. Então, se ele chegar na sua prova e afirmar que no Brasil permitimos a teoria da dupla revisão constitucional, não, porque nós entendemos que o artigo 60 é uma estrutura imutável da atual Constituição. Beleza? E para fecharmos essa história de poder reformador, né, já fomos em alguns blocos falando só do poder reformador, vocês viram a importância desse assunto, né? Eu quero que você entenda um último detalhe. O poder reformador, ele tem 3 limitações: formal, circunstancial e material. Ponto. Se ele tentar inventar uma quarta, ele vai tentar, a questão tá errada. Já vou te avisando logo. Professor, tem como você adiantar qual é essa quarta que ele vai inventar? Com certeza. Ele vai falar que o poder reformador sofre limitação temporal. O que seria uma limitação temporal? Deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, eu crio a Constituição hoje, e eu falo bem assim, gente, olha, nós só vamos permitir que haja emenda constitucional daqui 5 anos. Então, durante esses 5 primeiros anos, eu não ia permitir de jeito nenhum emenda constitucional. Isso seria uma limitação, o quê? Temporal. Agora, a Constituição de 88 não aconteceu isso. Ela foi criada em um dia. Se um mês depois de criada a Constituição eu quisesse fazer uma emenda, era possível. Por quê? Porque nós não fixamos limitação temporal para o poder reformador na atual Constituição. Então vamos colocar a última observaçãozinha para fecharmos o poder reformador e caminharmos rumo ao poder revisor, que é bem tranquilo. Vamos lá, por favor. Última observaçãozinha aqui, então. Coloquem assim, ó. O poder reformador, na atual Constituição, não sofreu limitação temporal. Pois no dia subsequente à sua criação, já era possível dar início
a uma emenda constitucional. Já era possível dar início a uma emenda constitucional. Então, dessa forma, pessoal, nós acabamos de falar um pouco sobre a primeira espécie do poder derivado. Nós falamos sobre o poder constituinte derivado reformador, que é a famosa emenda constitucional. No próximo bloco, nós ainda continuamos com o poder derivado, só que nós vamos para a segunda espécie, que é o derivado revisor. Um grande abraço, bons estudos, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e até a próxima. Valeu!